Olá, caros ouvintes da Vibe Mundial. Sejam bem-vindos ao nosso programa Práticas Integrativas Transformando Vidas, com o oferecimento da NutriIris, Instituto de Iridologia Moderna Brasil e Biokybernetic Smith. Eu sou a professora Tami Sampaio e conto com a ilustre presença das professoras Niceia Bearari e Mariana Sato. Hoje o nosso tema é o problema de saúde mental muito comum, a depressão. A nossa proposta nos nossos programas é trazer diferentes perspectivas sobre o mesmo problema. Trazemos um olhar da medicina e também das práticas integrativas que juntas, de forma complementar, podem ajudar o nosso paciente. Então, começo a perguntar para a Niceia, a doutora Niceia. Você tem recebido pessoas com depressão no seu consultório? Conte para nós e os nossos ouvintes por que as pessoas parecem estar tão deprimidas hoje em dia. Muito importante, nossos queridos ouvintes, falar que depressão não é frescura. Muitas pessoas acham, né, ou falam, ou julgam que depressão é frescura. E depressão não é frescura. E nós estamos observando que nesta pandemia, o isolamento, o medo, a incerteza são catalisadores para os sintomas de depressão aparecer. E nós vamos observando tristeza, baixa autoestima, perdas de interesse nas atividades, alterações de apetite para mais ou para menos. Então, observamos que pessoas têm emagrecido muito ou pessoas têm ganhado muito peso, insônia. Então, as pessoas elas começam a apresentar, né, assim, um cansaço muito grande, perda de energia. E aí a iridologia, doutoras, elas vêm nos mostrar as tendências. Quais são as tendências que essa pessoa tem? A íris, ela vai nos nortear para nós fazermos um encaminhamento correto para o médico. E aí o médico, ele vai diagnosticar o quanto antes se você está ou não com depressão. E aí nós vamos observando que a iridologia, junto com a Biokybernetic, essas duas técnicas transformadoras de vidas, e junto com a medicina tradicional, os efeitos, por exemplo, dos remédios alopáticos, eles vão fazer efeitos mais rápidos. E as pessoas, elas vão ter uma recuperação maior do diagnóstico da depressão. E aí, se você não conhece a iridologia, a Biokybernetic Smith, fique conosco no nosso programa. Doutora Mariana, vamos agora nos aproximar do olhar da medicina sobre a depressão. Doutora Mariana, o que você tem para nos falar sobre isso? Olá, caros ouvintes, minhas queridas companheiras de jornada, doutora Niceia, doutora Tamis, tudo bem com vocês? Bom, a depressão, em primeiro lugar, é um transtorno psiquiátrico bem comum na população. Existem alguns estudos científicos de prevalência que dizem que aproximadamente 10% dos adultos têm depressão. É claro que isso varia de acordo com o país, né, de cada momento histórico, mas em média atualmente seria 10% da população. Isso é muita coisa, né? Entre 10 pessoas, pelo menos uma tem depressão. Então, imagina você que trabalha às vezes num escritório
com 20 pessoas, claro que não presencialmente, né, hoje em dia por conta da pandemia, mas se você trabalha num escritório com 20 pessoas, existe ali uma probabilidade de que 2 delas têm depressão. E o problema é que essa condição é subdiagnosticada. Estima-se que somente 50% dos pacientes com depressão têm esse diagnóstico. E aí, o que acontece é que se você não for lá e perguntar diretamente para uma pessoa sobre como que anda o humor dela, ela não vai te falar. Normalmente ela vai omitir as informações sobre os sintomas depressivos. Porque, o que acontece? É uma variedade, né, de razões. Primeiro é o medo da estigmatização, né? Existe uma crença de que a depressão não é uma doença real. E sim, é um problema seu, é uma falha pessoal que você tem. Porque muita gente acredita que ficar deprimido seria uma falta de capacidade de apreciar as coisas boas da vida. É não ter gratidão por aquilo que ela tem. É aquela pessoa que tem a energia ruim. Ah, ela tem uma energia ruim, chega aqui, faz todo mundo se sentir mal, né? Então, as pessoas deprimidas, elas são de fato estigmatizadas pelo humor que elas têm. E elas têm muito medo de se expor, de serem julgadas. E aí elas se preocupam até mesmo de contar para o médico, porque aí elas têm medo de vazar aquelas informações. Ah, ela tem depressão, né? Elas têm medo de tomar medicações antidepressivas, que também são estigmatizadas, ou mesmo de serem encaminhadas do clínico para o psiquiatra, porque quem passa em psiquiatra é considerado que é louco, né? Então, a nossa cultura costuma validar doenças do corpo, tudo bem ter gastrite, né? Tudo bem ter uma hipertensão, diabetes, mas problemas de saúde mental não são consideradas doenças de fato, e sim falhas, problemas pessoais. Isso é um problema muito grande porque tem muito risco de você não fazer o diagnóstico das pessoas deprimidas. Em primeiro lugar, porque a depressão não tratada está associada à diminuição da qualidade de vida. Está associada ao aumento do risco do suicídio. Podem acontecer também desfechos clínicos negativos. A pessoa fica mais doente clinicamente por conta de depressão, sobretudo as pessoas que já têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e por aí vai, né? Em comparação com as pessoas não deprimidas, pessoas com depressão até morrem mais. E além de todos esses impactos na pessoa deprimida, é sempre importante lembrar que a família também vai ser atingida, a sociedade vai ser atingida porque as pessoas deprimidas acabam trabalhando menos, ajudando menos e levando essa carga para o ambiente onde elas passam, por onde elas convivem, né? E aí também é importante entender que algumas pessoas vão ter um risco aumentado para desenvolver a depressão. São todos estudos estatísticos que vão buscar o que a gente chama de fator de risco, tá? Então, normalmente, pessoas do sexo feminino, pessoas mais jovens que já têm caso de depressão na família, pessoas que já tiveram algum trauma na infância ou eventos estressantes na vida pessoal, pessoas com menor renda, com menor apoio social de família e de amigos, pessoas que têm doenças mais graves, pessoas que fazem uso abusivo de alguma substância como álcool e drogas. Todas essas pessoas têm um risco aumentado para o desenvolvimento da depressão. Também vale dizer que mulheres que acabaram de ter o bebezinho, né, nessa fase pós-parto, elas têm um risco aumentado para a depressão, a famosa depressão pós-parto. E isso é muito importante porque a família e os profissionais de saúde precisam oferecer uma atenção e um suporte nesta fase delicada do puerpério. Bom, agora que eu já fiz uma introdução dessa perspectiva epidemiológica da medicina, né, eu vou passar a bola e perguntar para a doutora Tamis qual é o significado da depressão na metafísica. Então, doutora Mariana, a metafísica é um ramo da ciência com enfoque mais filosófico que científico, que estuda as causas anteriores às manifestações físicas. Seus conceitos estão muito próximos da física quântica.
No âmbito das doenças, a metafísica estuda os movimentos da consciência através das atitudes interiores que geram o efeito de doença no corpo físico, levando em consideração também as influências do ambiente. A metafísica encara o corpo como um mecanismo da manifestação da consciência e da alma, como organizadora e estruturadora do corpo. A visão da metafísica à depressão é encarada como um sinal de que estamos vivendo um momento de intensa insatisfação e contrariedade com a nossa natureza interior. A depressão é uma pressão do nosso ego racional sobre os desejos e as aspirações da alma. Podemos assim dizer que a depressão é uma tristeza profunda e crônica, resultante da negação das aspirações da alma. Qualquer que seja a motivação embutida na depressão, a raiz principal e mais profunda está na alma humana, que não está sendo considerada as escolhas e suas decisões relacionadas com a vida. A insistência em ser aquilo que não somos e a persistência em fazer aquilo que não é da nossa natureza faz com que nós possamos nos sentir tristes, frustrados e a negação em dar atenção a esses sentimentos, indicativo de profunda tristeza, até se tornar uma pressão quase insuportável. Ao persistir na negatividade mental e na tristeza, as emoções são afetadas e afetam o cérebro, desencadeando processos bioquímicos no corpo, compatíveis com o estado da negatividade. Por enquanto, mais tempo for essa permanência nesse estado, mais crônica a situação se torna. A depressão pode ser encarada como um sofrimento mental, emocional persistente por pressão, sofrer de pressão, do ego sobre a alma. Quando o ego se torna mais importante, o guia dos desejos humanos, contrariando as verdadeiras aspirações da alma. O resultado é uma profunda contrariedade de sentimentos. É um conflito mental e emocional que vai murchando a flor da vida na alma. Pensando nisso, pergunto à doutora Nicéia, o que você, como nutricionista e terapeuta integrativa, daria de dicas para os nossos ouvintes? Anotem aí. Olha lá, nós sabemos que uma alimentação equilibrada pode nos trazer para o equilíbrio emocional. Por exemplo, alimentos crus, folhas verdes, são ricas em folato. E aí nós observamos que esses alimentos, eles vão acelerar a produção de serotonina e dopamina. O que é a serotonina e a dopamina? Elas são neurotransmissores responsáveis para o equilíbrio do nosso humor. Por exemplo, os alimentos, os carboidratos complexos. O que são carboidratos complexos? São os cereais integrais. Eles auxiliam na absorção do triptofano, que estimula quem? A serotonina. E aí a gente vai observando, né? Um intestino limpo, saudável, a mente também vai estar saudável. O outro alimento muito importante é a laranja, porque ela tem muita vitamina C. A laranja, o kiwi, também salsinha, coentro e principalmente, pessoal, os talos. Use o talo da salsinha, use o talo do coentro. Por quê? Porque eles inibem a liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Também podemos consumir mel, geleia real, castanha do Pará, que é rica em selênio.
Então, nós sabemos que uma alimentação mais equilibrada, nós teremos pensamentos e emoções mais equilibradas. E, doutora Mariana, como o médico faz o diagnóstico de depressão? Olha, em primeiro lugar, acho que vale a pena dizer que existe um manual médico que ajuda a fazer o diagnóstico psiquiátrico. Ele se chama DSM, que atualmente está na 5ª edição, é o DSM-5. Ele estabelece quais são os critérios para fazer o diagnóstico da depressão. Então, o médico vai se basear nesses critérios para poder realizar esse diagnóstico, tá? Mas eu vou aqui falar de uma maneira mais genérica quais são as características da pessoa que tem a depressão. Em primeiro lugar, nós vamos começar a pensar em depressão quando essas manifestações dos sintomas acontecem na maior parte dos dias durante o mínimo de 2 semanas consecutivas, tá? E quais são essas características? As pessoas deprimidas tendem a se sentir mais tristes, sem esperança, sem coragem para fazer as coisas. Aí elas também podem agregar outros sintomas como ansiedade, irritabilidade e frustração. As pessoas deprimidas, elas deixam de ter interesse pelas coisas. Elas já não sentem mais tanto prazer em fazer aquilo que elas faziam antes. Elas não querem mais fazer os hobbies que elas tinham. Elas já não têm mais interesse pelas atividades de lazer, já não chamam mais atenção. Então, você chama aquela pessoa, ela não quer mais ir, ela sempre ia jogar tênis com você, mas ela não tem mais essa vontade. Aí você fala, então, vamos fazer outra coisa? Vamos jogar videogame que você também gosta? Eu não tenho vontade. Ela deixa de ter interesse por aquilo que ela antes apreciava. É como se a pessoa deprimida deixasse de se importar. Já não quer mais saber das coisas. E assim ela acaba se afastando das pessoas, se afasta dos amigos, se afasta da família, ela começa a se isolar. As pessoas deprimidas também podem ter dificuldade de concentração. Elas começam a ter dificuldade para tomar decisões. Ficam mais distraídas e podem reclamar que estão tendo problemas de memória. Elas também podem ter algumas alterações relacionadas ao corpo. Elas mudam o apetite. Algumas precisam se esforçar para comer alguma coisa. Não conseguem comer mais nada, não tem fome. Já outras, elas vão agir no movimento oposto, que é comer demais. Quero comer, come, come, come. E além disso, às vezes elas querem comer só algum tipo de comida, como por exemplo, as famosas junk foods, né? Que são as guloseimas, chocolate, hambúrguer, salgadinho, por exemplo. E com isso pode acontecer a mudança do peso, ou para mais ou para menos, né? E aí a pessoa vai piorando, vai piorando a saúde. Porque o peso, né, vai levar, às vezes, um excesso de peso a um problema de dor lombar, aumento de colesterol. Outro sintoma é mudar o sono. Algumas pessoas podem dormir demais, outras já não conseguem dormir direito. E, normalmente, quando elas dormem, elas não descansam. Acordam e dizem que ainda estão cansadas, não conseguem sair da cama. As pessoas com depressão também podem ficar muito agitadas, inquietas, elas não param. Ou acontece o oposto, que elas ficam lentificadas, diminuem a velocidade do movimento e também dos pensamentos. Outro sintoma importante é a falta de energia e a fadiga. As pessoas com depressão se sentem exaustas, cansadas. Elas precisam, às vezes, parar durante o dia para descansar e algumas não conseguem mais nem iniciar ou completar as tarefas. Pode acontecer da pessoa deprimida se sentir inadequada, inferior, inútil ou fracassada. Ela ainda pode carregar muita culpa e ainda interpretar mal os eventos que acontecem ao seu redor, achando que o problema é sempre dela, né? E também é importante dizer que, ainda bem, hoje em dia já existem alguns tratamentos eficazes para depressão, como remédios antidepressivos, como a psicoterapia também, tá? E quanto antes for feito esse diagnóstico, maior é a chance da pessoa evoluir bem. Na verdade, a maioria das pessoas com depressão vai melhorar. Em 1 ano, 50% das pessoas já vão ter a remissão da depressão. Em 2 anos, 75% das pessoas vão ter a remissão da depressão.
Mas pode acontecer de alguns sintomas persistirem. Mesmo depois da remissão, a pessoa pode permanecer com problemas como insônia, tristeza, diminuição da concentração e, infelizmente, existe a chance da recidiva da depressão, que é relativamente comum, né? Porque 72% das pessoas que têm depressão relatam que já teve mais de um episódio, tá? Então, agora eu gostaria de saber se a Nicéia tem alguma consideração. Olha, é muito importante nós observarmos os sintomas da depressão. Meninas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. De que forma que a Bill-Kibernect-Smith pode contribuir para a melhora da depressão? A Bill-Kibernect-Smith pode ajudar ao profissional da saúde a trazer um relaxamento maior para este sistema, para o organismo. Nós temos pontos que trabalham a parte física e emocional. Então, ela pode ser de grande ajuda como uma ferramenta muito rápida, fácil e segura para os profissionais da saúde. E para consultas, quem deseja fazer uma consulta de iridologia, Bill-Kibernect-Smith, nós temos 2 polos de atendimentos e também para cursos e treinamentos aqui no estado de São Paulo, sendo um no Grande ABC Paulista, onde fica a sede da Nutri-Iris, e no Brooklyn, a sede da Bill-Kibernect-Smith House. Também nós temos a opção dos nossos terapeutas, dos nossos formandos do Instituto da Nutri-Iris e da Bill-Kibernect-Smith Brasil, em todo o território nacional e também no exterior. Anotem aí os nossos contatos: 011 99208 1224, 011 99208 1224 e 011 97295 8630. 97295 8630. E também nos siga nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube, Iridologia Sem Segredos e Bill-Kibernect-Smith Brasil. E doutora Mariana? Eu queria aproveitar essa oportunidade para contar para vocês um caos, né? É um caos muito bom a gente contar. Nós somos contadores de história. Nós fazemos um projeto social na periferia, né? Atendendo a comunidade com a Bill-Kibernect-Smith. E foi muito bonito de se ver que na semana passada nós atendemos uma interagente que me relatou que ela estava muito mal, já teve algumas tentativas de depressão, já estava fazendo tratamento alopático com o uso de antidepressivos, né? E ela já está indo agora para a 3ª sessão da Bill-Kibernect, que então já faz 3 semanas que nós estamos atendendo. E ontem nós notamos que a unha dela, quando chegou, que estava bem comprida, né? Ela não estava tendo motivação para se cuidar. Ela estava com as unhas do pé pintadas de vermelho. Ela estava começando a se cuidar. Isso chamou muito a atenção, né? Dos terapeutas na maca que falaram: olha, ela pintou a unha. Então a gente foi lá conversar com ela: olha só, que bom você está se cuidando. E ela encheu os olhos de lágrimas. Agradeceu, falou que está sentindo muita diferença, muito efeito, que agora ela tem vontade de se cuidar porque ela sente que ela tem valor. Olha que bonito, né? Como a gente consegue perceber os efeitos assim de uma forma tão objetiva às vezes, que é no seu autocuidado. E a Bill-Kibernect-Smith, pessoal, é muito rápido. É muito rápido o efeito. Quando a gente deita na maca, a gente deita de um jeito, e quando nós levantamos de outro. Isso mesmo, por isso que ela casa perfeitamente com a iridologia, porque a iridologia ela é capaz de perceber as disfunções, e com a Bill-Kibernect ela amplia esse movimento, né, terapêutico, trazendo assim mais qualidade de vida ao interagente e respostas, né, para ajudar aí a alopatia a tratar desse paciente como um todo. Pessoal, já chegou ao final. Agradecemos a grande oportunidade de interagir com todos vocês de todas as localidades do Brasil e do mundo, pois estamos onde, meninas? Na Vibe Mundial. E o nosso alcance é mundial. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Tchau. programa.